Drake Bell revela ter sido abusado por Brian Peck. Eu tenho certeza que você conhece programas como Drake e Josh, iCarly, Zoey 101, e eu tenho mais certeza ainda que você já se deparou com cenas bem esquisitas vindas desse programa. Mas você já parou pra se perguntar o que acontecia ali nos bastidores deles? Porque alguns artistas, depois que saíam desses programas, iam rumo ao declínio, tendo vício em drogas e álcool, e os supostos rumores e acusações de abuso. Hoje no Iceberg da Nickelodeon eu vou te contar sobre cada polêmica que esse nome está envolvido, seguindo por cada uma delas. Oi, eu sou a Nath e enfim. Daniel James Schneider, também conhecido como Dan Schneider, foi um produtor que alavancou diversas séries de sucesso na Nickelodeon. Ele entrou logo no início e foi reconhecido como um excelente profissional, mas a sujeira escondida por debaixo do tapete era muita. Dan tinha comportamentos extremamente abusivos e inadequados no set. Certa vez, ele e um homem chamado Brian Peck, que era responsável por ensaiar as falas com os atores ali no set, levaram o elenco de um dos seriados para um acampamento num lugar isolado por 2 semanas. Inclusive, esse mesmo homem que era responsável por ensaiar as falas com as crianças foi acusado e condenado por abuso infantil. Brian Peck foi o homem que abusou de Drake Bell quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Ele revelou isso em um documentário que saiu recentemente que se chama Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Esse homem foi preso em 2003 por 11 acusações de abuso, incluindo um comportamento obsceno contra uma criança de cerca de 14 anos. Drake Bell revelou que chegou a passar um tempo na casa do Brian, pois a casa dele era mais perto do set. E em uma das estadias, em suas próprias palavras, ele revela: "Eu estava dormindo no sofá onde normalmente eu dormia. Acordei com ele. Abri os olhos e lá estava ele me agredindo. Eu congelei e fiquei em choque." O ator disse que após esse ocorrido, Brian chegou a se desculpar com ele, mas os abusos não pararam por aí, chegando a ficar cada vez mais violentos. O ator revelou que na época ele ficou com muito medo de denunciar de primeira mão, principalmente por conta do seu emprego e tudo mais, mas o caso todo só veio à tona quando Brian foi escalado para interpretar o pai dos meninos ali na série. Foi então que ele decidiu contar para sua mãe o que estava acontecendo. Ela então denunciou Brian Peck pelos abusos contra seu filho. Todos esses abusos sofridos levaram Drake Bell a um declínio no qual ele se viciou em álcool e drogas, além da autoaversão e a autodestruição. Inclusive, o Brian ficou preso por somente 16 meses. E isso é absurdo. Agora vamos voltar um pouco no Dan Schneider. Esse cara, ele realmente tem muitas acusações e muitas coisas sérias envolvidas com o seu nome. O Schneider chegou a produzir uma série de sucesso chamada The Amanda Show, que era estrelada por Amanda Bynes. E a Amanda, infelizmente, ficou conhecida sob o estigma de garota problemática. Só que a Amanda foi uma das principais vítimas da manipulação e abusos de Daniel Schneider. Nos depoimentos apontados pelo documentário, é alegado que Amanda e ele tiveram um relacionamento pessoal muito próximo. Isso quando Amanda tinha apenas 13 anos de idade. Segundo o elenco de The Amanda Show, os dois passavam muito tempo sozinhos e por vezes Amanda ficava horas desaparecida ou trancada na sala de Schneider. Muitas vezes via Amanda sentada atrás dela, abraçando-o ou fazendo massagem no seu pescoço ou algo assim. Dan e Amanda tinham uma relação próxima e eu não achava nada diferente disso, embora sempre tenha achado um pouco estranho. Essas são declarações de Carrie Phelan, uma das editoras do programa The Amanda Show. Amanda acabou tendo um colapso mental, mas por quê? Quem seria responsável por esse colapso mental? E mais, por que uma pessoa que estaria no auge da sua carreira, que estava apenas começando, simplesmente ia jogar ela pro alto? Essas são perguntas feitas até hoje. Outra coisa aqui é que Jane e Chrissy chegaram a afirmar que dividiam o mesmo salário e eram alvos de humilhações diárias de Dan Schneider. Segundo elas, por vezes ele chegava a provocar as garotas falando para elas fazerem uma massagem nele. Fora que certa vez, segundo elas, ele chegou a apresentar pornografia para as garotas. Pulando para 2005, Schneider produziu outro seriado de grande sucesso chamado Zoey 101, que era estrelado por Jamie Lynn Spears, que é a irmã mais nova da Britney Spears. Mas aqui a gente vai focar em Alexa Nikolas. Ela participou de apenas 2 temporadas do seriado. Alexa disse que em 2006 o Schneider teve uma explosão repentina após a atriz pedir para que ele mediasse as tensões entre ela e a irmã da Britney Spears. Ela também revelou que certa vez o Schneider estava na sala de fantasias
enquanto ela estava se trocando e que ele mantinha polaroids dela. Fora que, outra vez, ele chegou a escolher a dedo mini saias que eram tão curtas que mostravam as suas partes ali, e a produção teve que arrumar uns shorts de ciclista pra moça e ainda tiveram que cortar. Em um dos seus depoimentos, ela disse que se sentiu envergonhada, pois a produção acabou lhe dizendo coisas como: temos que lhe arrumar uns shorts ou as pessoas irão ver a sua bunda. E aliás, a Nicholas chegou a sofrer bullying por parte da irmã da Britney Spears, e a mesma chegou aí no set e gritou com todo mundo. E na época, o Dan disse apenas que era pra Alexa parar de chorar, porque as coisas não eram sobre ela. Alexa também chegou a expor uma coisa extremamente séria que se chama Nickelodeon Creep Club, que é basicamente uma lista de pessoas acusadas de coisas seríssimas, desde abuso no trabalho a Nicholas também chegou a expor os assédios morais que ela sofria por parte do Schneider, e em suas redes ela costuma falar muito sobre predadores sexuais em Hollywood. E foi ela quem expôs que ele tinha um fetiche bizarro por pés. E aliás, você já chegou a reparar que em todos os seriados produzidos pelo Dan Schneider sempre tem uma cena bem esquisita com pés? Se vocês reassistirem essas cenas, vocês vão ver o quanto esquisito elas são. E outra coisa aqui é que a logo da Nick também era um pé, né? Coincidência? Aliás, no podcast Revenge of the Sis, uma garota que trabalhou lá revelou que por vezes um teste estranho era obrigatório, no qual você tinha que fazê-lo descalça. Fora que existe um rumor onde o Dan fazia certas festas na piscina, onde as atrizes iam e tinham que se provar dignas de seus papéis. Inclusive, existem rumores onde o Dan teria dado bebida alcoólica para as crianças no set. Uma das pessoas que chegou a falar que foi lhe oferecido bebida alcoólica foi a Janet McCurdy, mas a gente já chega nela. E falando ainda sobre os pés, vocês já repararam que, especialmente em iCarly, tem umas cenas bem esquisitas e desnecessárias com os pés? Pois é. E falando em iCarly, vamos voltar aqui na Janet McCurdy. Ela chegou a falar sobre os abusos que ela sofreu na emissora, e ela também disse que a empresa lhe ofereceu $300 mil para ela ficar de bico calado, mas ela recusou. Agora eu te pergunto, por que uma emissora iria oferecer $300 mil para você ficar de bico calado? O que tem para esconder ali dentro? Na época em que a Janet falou sobre esses abusos, ela não chegou a dar nomes aos bois, mas a gente já sabe muito bem de quem que ela tá falando. Ela informou que chegou a trabalhar com um produtor que era bizarramente mau e que podia fazer com que qualquer pessoa, homem ou mulher adulto, chorasse por conta de seus insultos e humilhações. Ela disse que certa vez ele chegou a fazer uma massagem não solicitada na garota e que quando ela tinha 18 anos, ele lhe ofereceu bebida alcoólica. Lembra que eu falei dos rumores de que ele oferecia bebida alcoólica para as pessoas no set? Pois é. Inclusive, a própria mãe da Janet fazia vista grossa para os abusos que ela sofria ali dentro do set. Aliás, sabe outra atriz que era bizarramente sexualizada e que tinha cenas esquisitíssimas com os seus pés? A Ariana Grande. Eu acredito que ela tenha sido uma das pessoas mais comentadas em relação a essas cenas bem esquisitas, e é aquilo que eu falei pra vocês. Reassistam essas cenas e vocês vão ver o quanto elas são esquisitas. Agora fica uma questão aqui no ar. Você realmente acha que foi só a Janet McCurdy que recebeu a proposta de $300 mil para ficar de bico calado? Pensa sobre isso. E se outras emissoras teens fizeram a mesma coisa com outros atores mirins na época? E você pode estar se perguntando aí do outro lado da tela, que fim levou o Daniel Schneider? A verdade é que até o momento esse cara nunca nem chegou a ser investigado. O Schneider foi demitido da Nick em 2018 com a força do movimento Me Too, que expôs a série de abusos. A ele lhe foi oferecido cerca de $7 milhões para que ele saísse da emissora. E inclusive a Nick, em meio a toda essa polêmica, soltou apenas uma nota de esclarecimento dizendo promover um ambiente de trabalho seguro, livre de assédios ou conduta inadequada. E sobre o Schneider, existe um vídeo de 19 minutos no qual ele pede desculpas pelo que aconteceu. Ele deu algumas declarações nesse vídeo, afirmando se sentir envergonhado pelo que fez. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou e chegou até aqui, não esquece de deixar o like, de compartilhar e de ativar o sininho, porque tem vídeo aqui toda semana. Até a próxima, fui!